Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Lembra-te, homem, que tu és pó, e para o pó retornarás. Somente umas brevíssimas, muito brevíssimas palavras para esta noite, para dizer que nós iniciamos hoje, então, o tempo quaresmal, os exercícios próprios da Santa Quaresma, com esse primeiro dia de penitência pública em toda a Igreja. Nós começamos a Quaresma recebendo, tão logo sobre as nossas cabeças, esta cinza que simboliza a nossa condição humana decaída, condição que é o salário do pecado, condição de mortal e passageira. O salário do pecado é a morte entrou no mundo pelo pecado, eis aqui a consequência dos nossos pecados, cinzas. Junto dessas cinzas, nós ouvimos esta sentença humilhante da boca do Padre: lembra-te, ó homem, que tu és pó, e para o pó retornarás. Foi aquela mesma sentença que Adão ouviu da boca de Deus no paraíso, após ter desobedecido, após ter se revoltado pelo pecado contra a majestade. Eis, homem, que tu é pó, e para o pó retornarás. Assim, nós, o que somos, pó e mais nada, poeira, tão somente poeira, cinzas orgulhosas que passam muitas vezes a se revoltar contra Deus. Lembra-te, homem, que tu és pó e para o pó retornarás. Lembra-te, homem, que as honras do mundo, as riquezas da terra, os prazeres da carne passam como este punhado de cinzas que nós temos sobre a testa. Sopra o vento e já não existem mais. Essas cinzas eram aqueles ramos do domingo de Ramos, verdes, gloriosos, que nós cantamos com alegria na procissão de Ramos e que um dia secaram. Hoje são cinzas que são carregadas pelo primeiro pé de vento. Assim é a nossa vida, assim é a condição humana. Nós nascemos e um dia de nossa vida nós fomos belos e gloriosos, verdes como ramos. Pouco a pouco nós secaremos com o desenrolar dos nossos anos e seremos um dia tomados todos pelos vermes. Nós voltaremos ao pó da terra. Senhores, é isso que nós somos. Nós não valemos nada. Para que tanto orgulho, pois que nós não valemos, se nós não valemos nada? Voltamos para a terra, para o humo de onde nós saímos um dia. Para cada um de nós aqui, um dia virá a morte, a temível morte. Não existe nada tão certo nesta vida quanto a morte. E ela fará das glórias do mundo, da vaidade do século, do nosso belo corpo, tão bem formado pela divina providência, fará dos nossos bens, fará das nossas riquezas um punhado de cinzas, que vai se misturar com o resto da terra. Estas cinzas que se uniram a um dia, aquela procissão triunfal de ramos, que foram ramos e que foram colocados nas nossas casas para atrair as bênçãos divinas durante todo este ano que passou e que nos lembravam o nosso amor a Deus, a nossa vida que deveria ser dada a Deus até, se fosse possível, com a palma do martírio. Essas palmas, estes ramos,
agora nada mais são do que cinzas. Secaram, desfaleceram, como diz os Salmos. O dia do homem é semelhante à erva, ela floresce como a flor do campo, apenas sopra o vento e já não existe e nem conhece mais o seu lugar. Este ramo, outrora florescente, se torna para nós estas cinzas. Não esqueça, ó homem, a tua condição de pó. É o que nos lembra a igreja por este rito tão humilhante para todos nós. E basta este aviso da condição de pó para prevenir a nós mesmos, pois que nós, cientes do nosso nada, do nosso destino tão certo, nós não violaríamos tão facilmente este amor de Deus. Nós procuraríamos um pouco mais o auxílio da graça que sustenta o nosso ser e impede que, por ora, este pó que nós somos não seja tão logo disperso. Esse auxílio de Deus, primeiramente, que não impede que tão logo nós não viremos pó. É com este humilhante rito de cinzas que a igreja quer dar início às penitências públicas, solenes da Quaresma. Um rito que remonta às práticas do rito judaico no Antigo Testamento, em que os penitentes públicos se cobriam de cinzas e se vestiam de sacos para buscar fazer penitência pelos seus pecados e atrair outra vez as bênçãos de Deus. Este rito coloca, repito, um homem diante da sua mortalidade. Nos lembra que a morte virá para todos indistintamente, e esta é a grande certeza de todos. A morte, morreremos todos um dia. Essa morte tão certa, estas cinzas tão certas, também tem uma incerteza, uma cruel incerteza. Não saberemos nem o dia, nem a hora. Portanto, sabemos que iremos morrer, mas não sabemos quando. A grande ilusão é crer que nós temos muito tempo ainda para mudar de vida, muito tempo ainda para se arrepender, muito tempo ainda para chorar os nossos pecados, para avançar na virtude, para crescer na graça. Como nos lembra o livro de Esther em uma das antífonas de hoje, emendemo-nos então para melhor, para que não suceda que, surpreendidos pela morte, procuremos espaço para fazer penitência e nós não mais encontraremos. É agora, é aqui que nós devemos nos converter. A igreja nos dá então a oportunidade da Quaresma para isso. Também nos diz esta bela passagem da epístola do profeta Joel, que nós lemos na missa de cinzas, na missa de hoje. Voltai-vos, diz o Senhor, voltai-vos para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas e com gemidos. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestimentas, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e compassivo, Ele é paciente e muito misericordioso, e Ele está inclinado a suspender o seu castigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.